Olá, boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Como sempre fazemos todos os domingos, aqui estamos agradecendo sempre ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, por essa oportunidade de estarmos reunidos no nome dele, desse nosso modelo e guia que o Pai mandou para nos dar o exemplo de amor, de caridade e fraternidade. São exatamente 19 horas. Nesse momento, silenciando o nosso coração, a nossa mente, vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre de amor do qual falávamos. A nossa mãe, rogando o amparo, o auxílio, através dos nossos anjos de guarda, nesses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que estão sempre dispostos a nos ajudar. Mestre Jesus, derrama sobre todos nós e sobre cada cantinho onde um irmão estiver com pensamento elevado a ti, derrama teus bálsamos de amor, de saúde, de paz, de união, que a tua luz, Mestre, vai iluminando o caminho, o cantinho, por menor que seja, que ali a tua luz resplandeça e tudo mude para melhor. Sabemos que quando somos movidos pela fé, Mestre, tu jamais desampara a quem quer que seja. E é por isso que te pedimos que nos guie, nos fortaleça, nos dê a sabedoria nas horas difíceis, nos momentos de dor. E que coloque um medicamento invisível nas nossas águas. E quando dela bebermos com fé, estejamos receptivos e possamos sentir o alívio para tudo aquilo que dói em nós, seja no corpo físico, seja na alma. Por isso te agradecemos e te convidamos que fique conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos ler no capítulo 17, para quem gosta de nos acompanhar, Sede perfeitos, características da perfeição. Nos diz assim o item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, pois se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47, 48. Então, o que Jesus queria dizer com isso? E nos diz o roteiro sistematizado.
Porque a busca da perfeição implica amarmos, inclusive, nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, perseguem ou caluniam? Porque a perfeição só é atingida quando o coração se vê despojado de toda e qualquer mácula de rancor, ódio e ressentimento para com o semelhante. Amai os vossos inimigos, disse Jesus, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus queria nos dizer com isso que nós precisamos olhar para os nossos irmãos com compreensão, com amor, porque aquele irmão que nos prejudica, que pratica maldade, maledicência, nos calunia, nos ofende, nos persegue, estão enfermos, se não do corpo, da alma, às vezes os dois. E nós precisamos lembrar desse mestre que nos exemplificou. Sempre falamos isso. Quando ele estava na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não quer que nós vamos lá conviver com aquela pessoa que pode nos prejudicar, não. Às vezes entendemos errado, interpretamos errado. Não é isso que Jesus quer. Porque se nós sabemos que a pessoa pode nos prejudicar, pode nos fazer maldade, nós não confiamos mais, não temos que ir lá conviver. Mas nós temos que não desejar o mal. Não ficar contente quando acontece alguma coisa de mal com esse irmão. Não ficarmos tristes quando aquela pessoa que nos prejudicou está bem, consegue sucesso em alguma coisa. É só isso que Jesus quer de nós. E nos diz o item 2, que importância tem o nosso inimigo no tocante ao nosso aperfeiçoamento? O nosso inimigo é colocado por Deus ao nosso lado, a fim de que sejamos advertidos com mais franqueza do que faria um amigo, porquanto aquele que nenhum interesse tem em mascarar a verdade. O inimigo, aparente obstáculo da nossa caminhada, é, na verdade, instrumento do nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque muitas vezes aquele nosso inimigo diz verdades a nosso respeito. Não só inverdades, calúnias, às vezes ele diz verdade. Que às vezes o nosso amigo não tem coragem de nos dizer para não nos magoar, não nos ferir. E é por isso que diz aqui que ele serve de instrumento para o nosso aperfeiçoamento. E qual a vantagem de só amarmos a quem nos ama? Nenhuma, pois fazer assim é um simples dever de gratidão. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Os criminosos e malfeitores também amam aqueles que lhes são caros. Então nós não estaríamos fazendo nada de diferente. Estaríamos fazendo como todo mundo faz, que a maioria faz. Amar só aqueles que nos amam, emprestar para quem nos empresta, tudo mais ou menos o toma lá da cá, e não é isso que Jesus quer. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, essa máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia
não tinham compreendido essa nuance. Ele se limita a apresentar-lhes um modelo e lhes diz que se esforcem para atingi-lo. Sim, Jesus tinha que falar como as pessoas daquela época o entenderiam. Então ele colocava Deus como exemplo. É claro que nós não vamos chegar, né? Estamos bem distantes dessa perfeição, mas é o que o Pai espera de nós, que tentemos ir nos melhorando pouco a pouco, porque a natureza não dá salto. Portanto, é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar a nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, precisamos compreender o que Jesus quis dizer com amar os nossos inimigos. E diz assim, no roteiro: em que consiste a perfeição a que a humanidade é capaz de atingir e que mais a aproxima da divindade? Na prática do mandamento de Jesus, que ensina a amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E podemos fazer como desafio, queridos irmãos, quando alguém, às vezes por inveja, por alguma maldade, começa a perseguir, a usar a maledicência, a caluniar, a difamar, e nós começamos a orar por esse irmão, é incrível, muda. Precisamos usar mais esse antídoto, vamos dizer assim, para não dizer arma que não cabe no evangelho, arma. Esse antídoto, a oração. Orarmos, pedirmos. Porque quem está bem, quem está feliz não incomoda. Incomoda aquele irmão que não está bem. Perturba o ambiente onde se encontra aquele irmão enfermo. Está infeliz com ele mesmo e começa a exteriorizar, colocando defeito no irmão, falando mal. E quando nós oramos, nós nos conectamos, nos elevamos e pedindo por esse irmão que está a nos prejudicar ou prejudicar alguém que seja afeto nosso, e as coisas começam a mudar. Quando nós nos conectamos com o plano espiritual superior, as coisas começam a mudar. É como se nós conseguíssemos desarmar esse irmão. E nós precisamos fazer e crer, porque isso acontece. Acontece realmente. Porque aquela pessoa que fica nos prejudicando, falando mal, é porque ela não está bem. E Jesus já disse, os sãos não precisam de remédio. Então vamos orar, justamente o que Jesus disse, vamos orar por esses que estão assim infelizes e tentando nos prejudicar, falando mal, falando inverdades. Vamos usar os sábios conselhos do Mestre na nossa vida. E diz assim:
Todos seremos um dia perfeitos? Sem dúvida. Temos em nós o germe de todas as virtudes que se desenvolverão em função do nosso livre-arbítrio. Todos os vícios têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Que regra máxima nos concede Deus para mais rapidamente conquistarmos a perfeição? O Evangelho de Jesus, em sua simplicidade, sem os aparatos perecíveis da falsa intelectualidade. Encerra o Evangelho as leis morais da vida, cuja carência de conhecimento e aplicação é o problema prioritário da humanidade. Os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Porque muitas vezes, como diz aqui, todos os vícios têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Muitas vezes nós nos ofendemos porque o nosso orgulho, que faz com que a gente se sinta ferido, se sinta inferiorizado, menosprezado, e aí já nos incomodamos, e às vezes uma pequena coisa se transforma numa grande coisa, numa grande inimizade, e aquilo vai gerando mal-estar. Então, o que nós queremos para nós? Não é o bem-estar? Então, vamos começar a semear. Vamos ser luz onde a gente se encontrar, não importa o ambiente, que façamos e demos o nosso melhor. E nos diz o Evangelho, com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á que não há nenhum que altere o sentimento da caridade em maior ou menor grau, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação dela. Tudo o que sobreexcita o sentimento de personalidade é destrutivo, ou, ao menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, aquele que chega a ponto de amar os inimigos, não podendo aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, sempre é, por isso mesmo, o indício de uma maior ou menor superioridade moral, do que resulta que o grau de perfeição está em razão da extensão desse amor. É por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É quando aquele que nos prejudicou de alguma forma precisa de ajuda e nós ficamos sabendo, vamos auxiliar. Sem qualquer interesse, simplesmente auxiliar de coração, ajudar. Podemos um dia ser aquele que vamos precisar de ajuda e aquele irmão poderá nos auxiliar. Então, simplesmente ajudar, sem pensar em mais nada. Viu, eu não fiz nada, mas Deus viu, né? Eu não vou fazer nada, mas Deus está vendo tudo. Aí nós já estamos querendo a vingança, aí não adianta. Aí nós perdemos o mérito. E nos diz o Evangelho, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele.
É interessante isso, ontem ainda falávamos na nossa exposição doutrinária. É interessante isso, porque quando nós tivermos essa pureza, essa simplicidade de fazer para o nosso irmão somente o que gostaríamos que o irmão nos fizesse, nós somente vamos praticar o bem. Só atitudes boas no bem. Por quê? Porque nós não gostaríamos que nos fizessem mal. É simples, muito interessante, não é? Então, quando Jesus diz para fazermos para o nosso próximo somente o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, muito inteligente. Só faremos o bem. Muita coisa não faríamos. E nos diz ainda, ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à vontade de Deus em todas as coisas. Tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, que são temporários. E aí diz assim, sabe que todas essas vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente, com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. O homem de bem também respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Não sai expulsando da vida, não é? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que falta com dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor aquele que causa prejuízo a outrem através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e desdém, que não recua a ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. O homem de bem não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. É interessante quando nós lembramos que muitos de nós fazemos a oração do Pai Nosso como brincamos às vezes dizendo igual papagaio, apenas repetindo. Quando chega naquela parte que diz, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu tiver qualquer mágoa, qualquer rancor no meu coração, como eu estou fazendo essa oração? Eu não sou digna de fazer essa oração. Eu preciso me calar. Porque a quem eu estou enganando? A quem me ouve orar só? Porque a Deus não, a Jesus não. Então, por isso que aqui diz
que é indulgente, o homem de bem é indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. E recorda esta fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar defeitos no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga-o a isso, vai sempre à procura do bem que atenua o mal. Por quê? Porque todos nós temos defeitos. Não somos perfeitos e bem sabemos. Então vamos parar de olhar os defeitos do nosso irmão e sair falando. Ao invés de abrirmos a nossa boca com a maledicência, vamos abrir os nossos braços e abraçar nosso irmão. Como fez Jesus. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer-se, amanhã, que há nele algo melhor que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior nos outros. Não se envaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar contas, e que o emprego mais nocivo que poderia fazer disso contra ele próprio seria usá-los para a satisfação de suas próprias paixões. É interessante, todos nós temos dentro de nós o homem de bem. Nós só temos que nos burilar, tentar nos melhorar, para que realmente quem conosco convive possa dizer que hoje nós temos algo de melhor, além do que tínhamos ontem. E a cada dia, sim, que possamos dar exemplo de amor, um elogio sincero. Às vezes ganhamos um amigo por um elogio sincero, um carinho que fazemos. Isso começa na nossa família. Então que possamos acordar esse homem de bem que está dentro de nós e que todos nós temos essa capacidade, esse dom, porque somos filhos de um Pai perfeito, justo e bom. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar e pedindo, mais uma vez, rogando a esse Pai de amor, a esse Mestre Jesus, que derrame suas bênçãos sobre todos, sobre cada um de nós, naquele sentido, naquilo em que estamos necessitando nesse momento. Mestre amado, ilumina o caminho, ilumina a mente e o coração de cada um de nós. Guia-nos pelo caminho certo, livra-nos do mal, desvia de nós tudo aquilo, todo aquele que possa nos prejudicar, nos tirar da senda do bem. Derrama os teus bálsamos de amor e paz sobre a humanidade inteira, especialmente para aquele irmão que está sentindo as dores, seja do corpo, seja da alma. Mestre amado, que tenhamos todos uma semana produtiva no bem, iluminando tudo e todos ao nosso redor. Que a tua paz e o teu amor contagie a todos, começando por nós. Em cada ambiente em que nos encontrarmos,
possam aqueles que conosco estiverem sentir, Mestre amado, a tua presença de amor. Por tudo te agradecemos e te dizemos que assim seja. Guia-nos em mais uma semana. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.